tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, mais uma vez para as nossas aulas de matemática do nono ano do ensino fundamental. E na aula de hoje a gente vai fazer uma revisãozinha dos últimos dois conteúdos nos quais a gente trabalhou. A gente trabalhou com prismas e também com cilindros. Certo, pessoal? Então, vamos fazer mais algumas questões desses dois conteúdos aí, sempre trabalhando com o volume aí desses sólidos geométricos. O quanto de matéria esse sólido geométrico ele comporta aí, a capacidade de cada sólido desse, certo? Então vamos lá. Na minha primeira questão é o seguinte: o sólido geométrico de formato cilíndrico tem como volume aproximadamente 600 metros cúbicos. Então, aí ele está me dando o volume. Sabendo que o raio da base é de 5 metros, determine a altura do cilindro. E π vale 3. Então, veja só. π valendo 3 aí e o raio valendo 5, a gente vai encontrar aí essa altura. Então, vem aqui comigo. Então, veja só. A gente sabe que o volume de um cilindro é de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Tenho o volume, 600 metros cúbicos, tenho o raio, que é 5 metros, e quero saber aqui a altura, e π é um valor que a gente conhece, que é 3, algumas questões, 3,14. Então, vamos lá. Volume 600, π vale 3, o raio é 5 ao quadrado e a altura que eu quero descobrir. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: vou elevar essa minha potência aqui. Então, vou repetir o 600, o 3 e o 5 ao quadrado dá 25, vezes H. Então, 600 vai ser igual 3 vezes 25 dá 75H. Esse meu 75, ele está multiplicando o H, tem que passar dividindo do outro lado os 600. Então, vai ficar 600 dividido por 75 igual a H. Beleza? Então, agora aqui, vou fazer essa divisãozinha. Então, 600 dividido por 75, isso dá 8. Então, 600 dividido por 75 dá 8 metros. Por que metros? Porque aqui a gente tem um volume em metros cúbicos, o raio em metros, então a altura tem como resultado aí metros. Então, H vale 8 metros aí. Analisando aí nossas alternativas, a gente tem como alternativa correta a letrinha E, 8 metros de altura aí desse meu recipiente cilíndrico. Próxima questão diz assim, pessoal, o volume de um prisma. Então, veja só, agora a gente está falando de um prisma, onde a base ela não vai ser uma base circular. Então, qual é o volume de um prisma? Sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada. Então, se a base é quadrada, eu tenho largura e comprimento de 6 centímetros e a altura aí vale 10 centímetros. Então, qual vai ser aí esse meu volume? Então, vem aqui comigo. Então, veja só, a altura vale 10 e a base é uma base quadrada de lado 6. Certo? Então, veja só, o volume de um prisma, a gente viu que era a área da base vezes a altura. Volume vai ser, o que era da base?
Se a base é uma base quadrada, para encontrar a área dessa base, eu vou pegar, multiplicar o comprimento vezes a largura. 6 vezes 6. Ou elevar um lado ao quadrado, que vai ser a mesma coisa. Então, ó, 6 vezes 6 é 36. Ou seja, a área dessa base vale 36 centímetros quadrados. Ó, encontrei aqui a área da base, vou substituir aqui, ó. A área da base é 36, a altura 10. Ou seja, o volume 36 vezes 10 dá 360 centímetros cúbicos. Certo, pessoal? Então, veja só, ó. No meu cilindro, a gente calcula π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Π vezes o raio ao quadrado é a área de uma circunferência. Então, tanto o cilindro como o prisma é a área da base vezes a altura. Certo? Só que como o cilindro a gente já sabe como calcula, a gente já vai logo direitinho para a fórmula. No prisma a gente pode ter uma base retangular, a gente pode ter uma base quadrada, um trapézio, um triângulo, um pentágono e assim por diante. Por isso que a gente diz que é área da base. Dependendo da base, eu vou ter um cálculo diferente. Certo? Então, 360 centímetros cúbicos, que a gente vai observar aí, vai ser a letrinha A como alternativa correta para a gente. Na letra D, diz o seguinte: o diâmetro da base de um cilindro reto tem 10 centímetros. Sabendo que a altura do cilindro é de 12 centímetros, o seu volume é. Então veja que aí, pessoal, eu tenho os valores em função de π. Então não tenho aí o valor de π. Então vai ficar um resultado em função de π. E a gente vai responder uma questãozinha desse tipo, certo? Então se é um cilindro aí que a gente está trabalhando, vai ser π raio ao quadrado vezes a altura. Vamos lá? Então veja só. Ele diz que o diâmetro é 10. Se o diâmetro é 10, o raio é a metade. Então vai ficar 5 centímetros. Agora, a altura vale 12 centímetros. Então vamos lá para o nosso volume. Volume vai ser π raio ao quadrado vezes a altura. Volume é π, eu vou colocar o valor, substituir aqui pelo símbolo de π ainda, porque ele não me deu o valor. O raio, 5 ao quadrado e a altura, 12. Beleza? Então, ó, volume vai ser igual. Vou repetir o π e vou elevar essa potência. 5 ao quadrado, 25. E aqui, o 12. Vamos lá fazer essa multiplicação. 25 vezes 12. 5 vezes 2 dá 10, vem 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 2 é 2. Então vai ficar 0, 0 vem 1, 3. Então o volume dá 300, o valor dessa multiplicação, π. Já que eu não tenho esse valor aqui para π. Certo? Se ele me desse, era só pegar isso daí e multiplicar por π, 3 ou 3,14, que é o valor mais próximo aí. Então, observando nossas alternativas da questão número 3, a gente tem como alternativa correta aí, letra C, 300 π centímetros cúbicos. Próxima questão é a questão de número 4. Diz assim: o volume de uma piscina em forma de prisma de base quadrada é de 3.125 metros cúbicos. Sabendo que a altura aí dessa piscina é de 5 metros cúbicos, qual é a medida da aresta de base em metros? Então veja só, aí ele está me dando, pessoal, ele está me dando o volume, que aí é de
3.125. Certo? 3.125. Bota aí. Ele me dá que a altura é de 5 metros e quer saber aí a aresta, certo? Ou seja, cada lado dessa base quadrada. Então, vou colocar aqui na formulazinha bonitinha do meu prisma. Volume é igual à área da base vezes a altura. Então, volume vai ser igual à área da base, pessoal, de uma base quadrada vai ser o lado vezes o lado. Então, aqui, ó, a área da base é L vezes L. Ó, L vezes L, a gente já estudou isso. Letrinhas iguais, soma o expoente, ó. Repete, vai ficar lado ao quadrado, certo? O volume eu tenho aqui, que é 3.125. E aqui a altura, ele me dá que a altura equivale 5. Beleza? Então vamos lá. Esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo esse 3.125. Igual a L ao quadrado. Certo? Então, ó, 3.125 dividido por 5, vamos fazer essa divisão aqui. 31 aqui, dividido por 5, dá 6, desce 1, o 2 desce. 12 dividido por 5 dá 2, resta 2, e desse último 5. 25 dividido por 5 é 5. Ou seja, vai ficar L ao quadrado é igual a 625. Ó, lembre-se, quando aqui eu tenho um expoente ao quadrado, ele passa do outro lado como raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 625 é... Que número que multiplicado por ele mesmo dá 625? É o número 25. Então, cada lado aí dessa minha base vale 25 metros o lado dessa piscina. Observando aí nossas alternativas, a gente tem a letrinha E aí como alternativa correta para essa questãozinha, certo? Próxima questão é a questão de número 5. Diz assim, ó, uma cisterna em formato cilíndrico foi construída para armazenar 81 metros cúbicos. Sabendo que o raio dessa cisterna é de 3 metros, podemos concluir que a altura dessa cisterna vale. Então, vê só. Ele me dá aqui que o volume é de 81 metros cúbicos. Diz que o raio é igual a 3 metros. Π vale 3. E quer saber a altura. E me dá aqui o formato desse meu sólido, dessa minha cisterna aí, é formato cilíndrico. Então, volume vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes H. Volume, ele diz que é de 81 metros cúbicos. Π vale 3. O raio vai ficar 3 ao quadrado e a altura que eu quero descobrir aqui. Certo? Então, o primeiro passo, eu vou resolver essa potência aqui. Repito os outros termos. 81 e o 3. 3 ao quadrado dá 9. Vezes H. Vou fazer essa multiplicação. Ó. 3 vezes 9 dá 27. Repito aqui 81. E o resultado 27H. Vê só. Esse 27 que está multiplicando, ele passa dividindo o 81 aqui do outro lado. Então fica 81 dividido por 27 é igual a H. 81 dividido por 27, isso dá 3. 3 metros. Ou seja, a altura
dessa minha cisterna de formato cilíndrico tem aí 3 metros de altura. Observando aí nossas alternativas, eu tenho como alternativa correta aí, letra B, 3 metros. Questão de número 6, a gente tem um bloco retangular, possui como base um retângulo com uma área de 120 centímetros quadrados. Sabendo que o volume desse bloco é de 480 centímetros cúbicos, com a altura em centímetros. Então, vê só, pessoal. O volume aí, ele me dá de 480 centímetros cúbicos, está dando a área da base, que é de 120 centímetros quadrados, e quer saber a altura. Vem aqui comigo. Então, ó, vai ser bem tranquilo calcular essa questãozinha aqui. Certo? Então, ó, tenho aí um sólido aí com essas dimensões. Volume do prisma é a área da base vezes a altura. Ó, não vou precisar encontrar a área dessa base separado, porque aqui já está me dando o resultado. Então é só substituir o valor aqui. Bem tranquilo. Ó. Volume 480. A área da base, ele já está me dando, ó, 120. E a altura é o que eu quero saber, o H. Esse 120 está multiplicando o H, passa do outro lado dividindo. Então fica 480 dividido por 120. Ó, 0 no final com 0 no final, eu posso cortar, fazer essa simplificação. Ficando 48 dividido por 12, isso é 4. Ou seja, a altura aí desse recipiente em forma de prisma tem 4 centímetros de altura. Olhando aí nossas alternativas, temos como resposta letra A, alternativa correta. Certo, pessoal? Então, tem que prestar atenção no seguinte. Se ele me der as dimensões da área da base, eu vou lá e calculo. Nessa daí ele já me deu o valor dessa área da base. Então, foi um trabalho a menos que a gente teve aí. Próxima questãozinha, também trabalha aí com prisma. Já que ele disse que é uma piscina aí no formato retangular, que tem um comprimento de 10 metros. Diz que tem uma largura de 5 metros e que a altura chegou aí ao nível de 10 centímetros. Certinho? Acho que aí é 10... Só aí não é 10 centímetros, aí vai ser 10 metros, certo? Não é 10 centímetros, é 10 metros. Foi errozinho de digitação aí. Então, ó, a altura também vai ser 10 metros. E veja que aí, ó, ele está me dando os valores em litros. A gente calcula primeiro o volume e depois a gente transforma para litros. Certo? Beleza? Então vamos lá. Ó. Vamos calcular a primeira área da base. Aqui. A área da base é comprimento 10 vezes a largura, que é 5. A área da base vai ser 10 vezes 5, isso dá 50. Então, 50 metros quadrados. Beleza? Agora eu vou jogar aqui, ó. Vou jogar na área da minha base vezes a minha altura. Ó, aqui é centímetros mesmo. Beleza? Volume vai ser área da base 50. A altura diz que ocupa aí, ó, 10 centímetros de altura. Senão ficaria uma piscina de 10 metros de profundidade, muito grande, né? 10 centímetros mesmo.
Veja que está tudo em metros. Esses meus 10 centímetros aqui, pessoal, eles têm que ficar em metros. Passar de centímetros para metros é dividir por 100. 10 dividido por 100 dá 0,1, certo? Então, a altura 0,1 metros. Então, uma condição que a gente tem para calcular volume é deixar tudo na mesma unidade de medida. Tudo em centímetros, tudo em metros, tudo em milímetros. Beleza? Então, vamos lá. Volume vai ser igual 50 vezes 0,1. Ó, 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 5 dá 5. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 5 dá 0. Um número após a vírgula, um número após a vírgula. Ou seja, essa minha multiplicação dá 5 metros cúbicos. Beleza. Só que a gente observa aí, pessoal, nas alternativas, que está tudo em litros. Vê só. 1 litro equivale a 1.000... 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se eu tenho 5 metros cúbicos, eu tenho aí 5.000 litros de água. Então, só com esse pouquinho, essa altura baixa aí dessa piscina, cabem aí nela aí 5.000 litros d'água quando a altura é de 10 centímetros. Então, letrinha B. Lembre-se aí dessa convenção, passar de metros cúbicos para litros. Cada metro cúbico equivale a 1.000 litros de água, certo? Então, esse cálculo a gente faz, por exemplo, quando estamos construindo uma cisterna na casa da gente, ou alguém que vai construir aí uma piscina, para saber o quanto de água ele vai ter que colocar lá para encher esse reservatório. Letra B. Número 8 diz assim: qual é o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 80 centímetros de espessura em uma sala com as medidas de 4 metros, 6 metros por 6 metros de comprimento? Então, observe aí que é um prisma, tem uma base retangular de dimensões 4 por 6 e altura de 80 centímetros, certo? Então, vamos aqui responder essa questãozinha. Então, ó, área da base vezes altura. Volume vai ser área da base. Se a gente observar aí o comprimento 6 e a largura 4. E qual vai ser a altura? A altura aí, ó, vai ser a espessura desse meu concreto. Ele me diz que é 80 centímetros. Eu tenho que deixar isso tudo em metros. 80 centímetros dividido por 100 dá 0,8. Então, metro, metro e metro. O volume vai ser 6 vezes 4 dá 24. 24 vezes 0,8, a gente vai fazer aqui. 8 vezes 4 dá 32. Vem 3. 8 vezes 2 é 16 com 3, 19. 0 vezes 4 dá 0 e 0 vezes 2 dá 0. Então fica 2, 9, 1. Um número após a vírgula, um número após a vírgula aqui. Ou seja, esse meu volume é 19,2 metros cúbicos de concreto para revestir essa sala aí com essa espessura e essas dimensões aí de 4 e 6 metros. Observando aí nossas alternativas, a gente tem como alternativa correta aí a letra B. Próxima questãozinha, pessoal, diz assim: um recipiente com 375 ml e tem 5 centímetros de altura, qual o valor do raio desse recipiente? Então aí, ó, um recipiente cilíndrico que a gente tem. Ele está me dando aí um volume, que esse volume vale 375 ml. Lembrando, ó, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, ou seja, 375 ml são 375 centímetros cúbicos. Diz que a altura aí é de 5 e quer saber o raio desse recipiente cilíndrico aí. Então vamos lá. Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes
altura. Volume 375, π vale 3, o raio eu quero saber e a altura vale 5. Vou multiplicar esses dois aqui, ó. Então fica 375 dividido por, aliás, igual a 3 vezes 5 dá 15, vezes r ao quadrado. Esse 15 que está multiplicando passa dividindo do outro lado. Ó, passa dividindo. Então, 375 dividido por 15, isso dá 25. Então, r ao quadrado é igual a 25. Esse quadrado aqui, ele passa para lá como raiz quadrada. Então, vai ficar r é igual a raiz quadrada de 25. R vai ser igual. Um número que multiplicando por ele mesmo dá 25 é 5. Ou seja, a raiz quadrada de 25 é 5. Observando aí nossas alternativas, eu tenho como alternativa correta a letrinha D, 5 centímetros a altura desse recipiente que contém esse volume daí. Beleza, galera? Então, ó, vamos chegando ao fim aí das nossas atividades por hoje. Queria agradecer a todos vocês a presença aí, convidá-los vocês para a nossa próxima aula de matemática aí do 9º ano. Beleza? Então, um forte abraço a todos vocês, uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Pronto, seu José André.